E aí, namastê, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre livre-arbítrio. Afinal, nós temos ou não livre-arbítrio? Bom, então em primeiro lugar, o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a liberdade que eu tenho para tomar as minhas decisões, para fazer as minhas escolhas na vida, para seguir os meus caminhos, né? Decidir qual caminho que eu vou seguir. Nós nascemos com liberdade total ou não? Então, acho que a primeira questão importante para a gente analisar é o corpo no qual a gente nasce, né? Eu sempre falo sobre isso, né? Nós nascemos em um determinado corpo e nós passamos a vida inteira nesse corpo. Nós não podemos mudar de corpo. Para mudar de corpo, nós precisaríamos morrer, né? Então, esse corpo no qual nós nascemos, ele tem determinadas características e ele está inserido em uma determinada sociedade. Então, eu acredito que essas características físicas, essa sociedade, essa cultura na qual esse meu corpo está inserido, elas determinam muito do meu livre-arbítrio. Vou dar alguns exemplos. Então, por exemplo, eu posso nascer no corpo de uma mulher ou no corpo de um homem. Posso nascer no corpo de uma pessoa branca ou de uma pessoa negra. Posso nascer num corpo com deficiência ou sem deficiência. Então eu tenho lá um leque de coisas que determinam, né, que são a marca do meu corpo, são as características do meu corpo. E aí esse corpo está inserido numa determinada sociedade, numa determinada cultura. Então, desde que eu nasço, né, eu vou recebendo uma construção cultural dos meus pais, da sociedade, né, dos vizinhos, da escola, eventualmente da igreja, se eu for uma pessoa que frequenta uma religião. Então vou recebendo uma carga cultural e eu faço parte de uma sociedade que tem valores e tal culturais. Então, se eu sou, por exemplo, uma pessoa negra e eu nasci numa sociedade racista, né, o meu leque de escolhas de livre-arbítrio ele vai ser reduzido por esse contexto. Então, vou dar um outro exemplo. Eu posso nascer rico ou pobre. Então, se eu nasço, por exemplo, pobre, numa sociedade que privilegia o capital, né, que privilegia as pessoas ricas, eu vou ter muito menos escolhas, muito menos capacidade, né, possibilidade de escolhas do que uma pessoa que nasceu rica. Então, uma pessoa que nasceu rica, ela pode, por exemplo, estudar no exterior, ela pode fazer curso de idiomas ainda quando criança, pode ter acesso às melhores escolas, aí ela vai conseguir entrar nas melhores universidades, e aí ela tem o pai dela e vários parentes que são presidentes de empresa. Então, assim, a vida dela, ela vai ter muitas possibilidades de escolha. Uma pessoa pobre, não, né? Ela pode, por exemplo, morar numa casa com 10 pessoas, onde não tem silêncio, não tem lugar para ela estudar, ela não tem acesso a estudo, ela não consegue estudar idiomas, ela não consegue ir numa escola de boa qualidade. Então, assim, a vida dela ela vai ser um pouco mais limitada, ela não vai ter tantas possibilidades assim de escolha, ela não vai ter, em termos de livre-arbítrio, ela vai ter menos livre-arbítrio. Então, essa é uma questão. E a outra questão é a cultura, né, que foi construída, ou seja, dentro daquilo que foi construído culturalmente para mim, aquela construção ela vai me limitar. Então, quando eu sou criança, eu ainda não tenho capacidade de questionar toda essa construção. Então, eu vou simplesmente aceitar aquilo de uma forma acrítica, ou seja, sem criticar. Conforme eu vou crescendo, eu vou me tornando adulto, vou sendo responsável por mim mesmo, eu vou criando condições para poder criticar aquilo que me foi passado como uma certeza. Eu posso fazer ou não essa crítica, isso vai depender de um estímulo, ou seja, é necessário que em determinado momento da vida eu me faça essa pergunta: por que confiar nisso que me foi passado? Isso que me foi passado é certo ou é errado? Então, a partir desse estímulo, eu posso desenvolver muitas coisas, né? Eu posso rever, eu posso desconstruir coisas que foram construídas para mim, né? Porque toda construção cultural, ela é limitante. Então, eu posso desconstruir isso e eu posso abrir o meu leque de escolhas, de livre-arbítrio. Então, assim, é sempre interessante a gente pensar que o meu livre-arbítrio ele não é ilimitado, ou seja, eu não tenho liberdade ilimitada. As minhas liberdades, elas vão elas vão ser limitadas, né, por muitos fatores, pelo corpo em que eu nasci, pela sociedade em que eu nasci, pela cultura dessa sociedade, por aquilo que foi construído para mim culturalmente e pela minha capacidade de resposta. Então existe um pensador, né, muito conhecido, que é o Maquiavel, que ele falava sobre isso. Então ele falava que
a vida, ela me traz coisas que são incontroláveis. Isso ele chamava de fortuna. Então a fortuna, né, é o que acontece na vida e que eu não consigo controlar. Então, por exemplo, pode morrer uma pessoa muito querida, eu posso ficar doente, posso perder todo o meu dinheiro, posso sofrer um acidente, etc. Eu estou falando de coisas ruins, mas podem acontecer coisas boas. Posso ganhar na loteria, posso achar o grande amor da minha vida também, né? Então são coisas incontroláveis. Eu posso tentar controlar, mas no frigir dos ovos eu não consigo controlar tudo o que acontece. Então isso é a fortuna. E ele falava que isso não é tão importante, que o mais importante é a virtude, ou seja, é a forma como eu respondo a essas coisas que são imponderáveis e incontroláveis. Porque é o que eu tenho controle, né? Eu não tenho controle sobre o que a vida me dá, mas eu tenho controle sobre como eu respondo para a vida. Então ele dizia que a virtude é super importante e eu também acho, quer dizer, a virtude é a nossa possibilidade de aumentar o nosso livre-arbítrio, né? É justamente aí que reside a nossa liberdade de ação. Eu vou falar sobre um caso, né, para dar um exemplo, que aconteceu nos Estados Unidos em 1955. Então naquela época, os ônibus, eles tinham uma separação de assentos, né? Os assentos da frente eram destinados para as pessoas brancas, e as pessoas negras eram obrigadas a sentar no fundo do ônibus. E em 1955, uma mulher negra chamada Rosa Parks, ela se sentou, né, na parte lá reservada para as pessoas negras. Só que o ônibus começou a ficar muito lotado e o motorista do ônibus percebeu que existiam 3 pessoas brancas em pé. E aí ele parou o ônibus e pediu para 3 pessoas negras se levantarem, né, para dar lugar para essas pessoas brancas sentarem. E uma dessas pessoas era a Rosa Parks. E a Rosa Parks se recusou, ela falou que não ia se levantar. Então ela foi presa e tudo mais. Só que essa atitude dela gerou uma comoção entre os negros dos Estados Unidos. Então eles fizeram assim, muitos protestos e eles ficaram mais de um ano sem tomar ônibus. Todos os negros se recusaram a tomar ônibus por mais de um ano. Isso causou um prejuízo tremendo para as empresas de ônibus e tal. E aí, um ano depois, a lei foi mudada, né? E aí foram extintas, né? Foi extinta essa diferenciação de poltronas, de assentos para pessoas negras e pessoas brancas. Ou seja, foi uma vitória da Rosa Parks e de toda a população negra dos Estados Unidos naquela época. Obviamente que a Rosa Parks sofreu muito durante a vida inteira dela, ela foi muito perseguida, né? Então ela sofreu muito por essa atitude. Mas por outro lado, essa atitude ela deu muita liberdade para toda a população negra e para ela mesma, né? Quer dizer, ela fez aquilo que ela queria. Então, dentro do livre-arbítrio dela, da liberdade dela, ela tomou uma atitude que era improvável, né? Porque existia muita construção social para que ela não tomasse essa atitude e ela tomou mesmo assim. Então é isso. Esse é o vídeo. Obrigado por assistir. Até o próximo. Namastê.